Na verdade, apresentando e até lendo duas matérias do jornal A Tribuna do meu estado. Este jornal traz aqui como duas primeiras chamadas. Comitê vai intensificar cobranças em prol da criação da UFR, a emancipação da Universidade Federal de Mato Grosso, e também o DENIT tenta destravar projetos de obras na região. Essas são as duas principais matérias, inclusive a matéria tanto de frente como a última página, onde os dois assuntos é destacado no jornal A Tribuna. E eu faço questão de estar lendo essas matérias aqui, senhor presidente, dado a importância que representa isso para a nossa região. Inicialmente, e hoje, inclusive, já estive com o ministro da Educação, onde fui levar a ele essa manchete e levar a ele também a necessidade do Ministério estar apoiando a aprovação mais urgente possível do projeto de lei que cria a Universidade Federal de Rondonópolis. E o Comitê para a Universidade Federal, ele pretende intensificar as cobranças junto aos dirigentes políticos por maior agilidade na votação do projeto de lei que cria a nova instituição de ensino superior a partir da emancipação do campus local da Universidade Federal de Mato Grosso, Rondonópolis. Desde agosto do ano passado, quando o projeto teve o parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, praticamente pouco avançou na Câmara dos Deputados. Isso aqui é bom dizer, para que a população saiba que um projeto para a criação de uma universidade, ele só é possível sendo um projeto de iniciativa do Executivo. Como deputado, fiz o projeto, passou na Comissão de Educação e passou como uma indicação ao Presidente da República para a criação dessa nossa universidade. E aí fomos trabalhar junto à Presidência da República, conversamos muito com o presidente Dilma e, felizmente, a Presidente sancionou, aprovou ou editou a lei para que ela tramitasse, então, no Congresso Nacional. E é o que estamos hoje aqui cobrando, porque já passou em várias comissões, ela só depende agora da Comissão de Tributação. Já tivemos o parecer do Ministério do Planejamento, mas precisamos ainda, apesar que o Ministério da Educação também já tinha o parecer favorável, mesmo assim, a Comissão entendeu de Finanças e Tributação de pedir, o governo, de pedir um relatório mais circunscrito ou mais detalhado, um relatório principalmente pelo momento de crise com que passa o país hoje. E isso é o que fomos falar com o ministro hoje e tenho certeza, inclusive, irei conversar mais uma vez com o Presidente da República, com o próprio ministro Padilha, porque todos eles sabem dessa nossa luta de muito tempo. E segundo a professora Andréa Santos, membro do Comitê Pró-Universidade Federal de Rondonópolis, explicou ontem ao jornal A Tribuna que a ideia agora é fortalecer a cobrança dos parlamentares por meio de entidades de classe e outros representantes políticos para que o projeto de lei que cria a Universidade Federal de Rondonópolis possa ser apreciado e votado em plenário o quanto antes possível. Depois de passada pela Câmara, atesta que o projeto tramitará no Senado, onde será importante a atuação dos senadores Wellington Fagundes, José Medeiros e também do Cidinho, que está aqui conosco, em nome do senador Blairo Maggi, e que Blairo Maggi também reside em Rondonópolis, portanto, somos três com compromisso direto e sendo cobrado no dia a dia por parte da população. Conforme Andréa Santos, a luta pela criação da UFR continua sendo travada
pelo comitê, com o constante acompanhamento da situação em Brasília por parte dos seus membros e com a realização de reuniões periódicas. Inclusive, aponta que, no mês passado, o comitê se reuniu com os deputados federais Carlos Bezerra e Valtenir Pereira, ambos do PMDB, a partir de uma articulação do vereador Tiago Silva, os quais garantiram os esforços para a inclusão do projeto de lei relativo à Universidade Federal de Rondonópolis na pauta da votação da Câmara. Quero dizer ainda aqui, acrescentar que o projeto de lei que cria a Universidade Federal de Rondonópolis já conta com a aprovação da Comissão de Educação, da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e também da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, restando agora apenas o parecer da Comissão de Finanças e Tributação, que tem como relator designado o deputado federal Aelton Freitas, do PR de Minas Gerais, que é o líder, inclusive, do nosso partido na Câmara dos Deputados. E eu que fiz esse pedido a ele, dada a experiência que ele teve, inclusive, como senador da República, de criar uma universidade lá no seu estado, o estado de Minas Gerais. Por tramitar em regime de urgência, conforme a aprovação em junho de 2016, o projeto da Universidade Federal de Rondonópolis não precisa estar com parecer aprovado em todas as comissões para que seja votado em plenário na Câmara Federal. A representante do comitê informa ainda que o deputado Baleia Rossi, do PMDB, já apresentou requerimento para inclusão na ordem do dia, para a devida votação em plenário do projeto de lei que cria a Universidade Federal de Rondonópolis. Já fazem 2 sessões seguidas que a matéria não é apreciada, em função do encerramento da sessão diante da grande quantidade de projetos. Agora, o Comitê Pró-Universidade Federal de Rondonópolis pretende marcar uma nova reunião, nesta semana ainda, para voltar a definir estratégias para fortalecer o desejo do ingresso desta pauta para a votação na Câmara dos Deputados. A professora Andréia Santos destaca a importância da Universidade Federal de Rondonópolis para a autonomia administrativa, ampliação na oferta de cursos, melhoria das estruturas, incremento da economia e desenvolvimento regional. Mesmo diante do novo cenário político brasileiro, externou a reportagem que acredita ser possível a emancipação da Universidade Federal de Rondonópolis, considerando que a nova instituição não trará grandes impactos orçamentários, financeiros, uma vez que grande parte dos cursos já existe em função do campus da UFMT na cidade, que na prática sofreria um pequeno desmembramento. Isso é importante principalmente para a questão administrativa. Então, aqui quero deixar muito claro, isso não vai diminuir os recursos da nossa universidade mãe em Cuiabá. Hoje, a Universidade Federal de Mato Grosso ela tem os campos central em Cuiabá, em Rondonópolis, o mais antigo. Depois foi criado, mais recentemente, o campus de Sinop e temos também o campus de Várzea Grande. Então, a criação desse campus ele vai, inclusive, facilitar para que a universidade descentralize o seu trabalho, esteja mais próximo da região para tomar as decisões, e, claro, tomar as decisões, isso representa também mais agilidade. E mais ainda também liberdade de poder buscar uma universidade com a vocação do desenvolvimento regional. E isso é o que pretendemos, inclusive, eu já fiz, há 3 anos atrás, uma emenda alocando recursos para a Universidade Estadual de Mato Grosso, a Unemat, que a sede é na cidade de Castres, espero que a Universidade Unemat também chegue logo a Rondonópolis, e nesse nosso recurso foi exatamente para que a universidade pudesse fazer o seu plano diretor da universidade. E esse trabalho já vem sendo feito e, segundo a reitoria, já com resultados bastante satisfatórios. Ou seja, feito toda a pesquisa para ver a vocação regional, de que forma melhor a universidade pode investir os seus recursos. Da mesma forma, pretendo fazer aqui, alocando um recurso, tão logo a Universidade Federal de Rondonópolis esteja ela já nessa condição. Já conversei, inclusive, com vários senadores, lideranças aqui, e com o senador Cristóvão Buarque, que é uma referência nessa área da educação. Ele, inclusive, já se colocou à disposição de estar em Rondonópolis para fazermos uma audiência pública, uma conversa com os alunos, com os professores, com toda a comunidade,
para discutir exatamente de que forma nós vamos poder direcionar o vocacionamento daquela região, já que é uma região produtora, uma região já totalmente aberta, ali com a capacidade de, agora mais do que nunca, aplicando a ciência, a pesquisa, ajudar com que os produtores possam cada vez mais terem melhores condições de produtividade naquela região. Mas, claro, sem dúvida nenhuma, nas outras áreas, como médica, né, nós temos o curso de medicina já aberto, temos o curso de enfermagem, inclusive também é um trabalho que pretendemos fazer para o ano que vem, já que foi decidido que o Hospital Regional de Rondonópolis e a Santa Casa de Rondonópolis seriam os 2 hospitais base para o curso de medicina. Então, mas ali precisamos fazer algumas obras que venham a atender também a parte disciplinar. O hospital regional é bem possível tirar a parte ambulatorial de dentro do hospital, fazer com isso mais espaço, ampliar mais os leitos do hospital regional e até construir as salas de aulas, outros espaços também para os estudantes. E na Santa Casa tem uma praça à frente, 10 mil metros quadrados, que também é possível fazer uma remodelação, construindo um estacionamento embaixo, enfim, permitindo maior acessibilidade, maior condições para que os alunos, tanto de medicina como de todas as áreas médicas, possam ter mais condições de desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão também, porque o importante é estar formando médicos com a vocação regional, com a vocação da região amazônica, porque hoje nós temos uma concentração muito grande de médicos em São Paulo, nos grandes centros, e às vezes você conseguir uma prefeitura para levar o médico lá para o interior, a prefeitura pequena custa muito caro, às vezes nem consegue, o prefeito fica, inclusive, com dificuldade de conseguir médicos. Por isso, quando se instala mais um curso de medicina também em Rondonópolis, assim como Sinop, estamos lutando, senhor presidente, para também levar o curso de medicina para a cidade de Barra do Garça, porque aí a gente completaria as 3 regiões do estado. Mato Grosso, nós temos Cuiabá como centro da América do Sul, nós temos Sinop como a cidade centro do norte de Mato Grosso e Cáceres como a cidade polo da região oeste. E Barra do Garças é a cidade que seria a referência, a cidade polo do Araguaia, que compreende toda a região do Araguaia, além do estado de Goiás. Portanto, esse curso de medicina, ele estaria ali atendendo uma vasta região que ainda está crescendo muito, desenvolvendo muito, mas também atenderia 2 estados, como aqui estou dizendo. E ainda essa questão do DENIT, também eu gostaria de estar aqui colocando, senhor presidente, conforme a matéria do jornal A Tribuna. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, em Mato Grosso, vem trabalhando para destravar vários projetos de obras rodoviárias que contemplam a região de Rondonópolis, direta ou indiretamente. A expectativa é que, a partir do próximo mês, os usuários das estradas comecem a contemplar os resultados dessas intervenções, como em relação à retomada das obras de duplicação da BR-364-63 entre a Serra de São Vicente e Cuiabá, que estavam com os serviços paralisados. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, em Mato Grosso, Dr. Orlando Fanaia, explicou ontem ao jornal A Tribuna que o órgão ainda aguarda a oficialização da substituição da empresa Agrimate pela construtora Sanches Tripolone no consórcio responsável pela duplicação do trecho entre a Serra de São Vicente e Cuiabá, com 42,4 quilômetros. Ele espera que essa substituição esteja oficializada até maio próximo, possibilitando a retomada das obras em definitivo. E, neste momento, afirma Orlando, que a empresa Equipave já começou a atuar em serviço de limpeza e supressão de vegetação existente no trecho Serra-Cuiabá. Inicialmente, o consórcio vencedor para a duplicação desse trecho foi a Equipave, Agrimate e Direção. Com a alteração prevista, vai ficar Sanches Tripolone, Equipave e Direção.
Vale lembrar, senhor presidente, que as obras tocadas pela Sanches Tripolone entre Jaciara e Serra de São Vicente apresentam um excelente ritmo e entraram já em fase final. É importante dizer aqui, senhor presidente, que lá está sendo construído pelo sistema de RDC, ou seja, o regime diferenciado de contratação, e todo o serviço lá foi feito para ser em asfalto. Mas a empresa que buscou tecnologia, ela conseguiu encontrar na negociação com a usina de cimento também, ao invés de fazer toda a restauração em asfalto, está sendo feito toda a restauração em concreto de aproximadamente 22 centímetros. Então, é uma obra que vamos ter, a gente está tendo orgulho de dizer, porque é uma obra que vai durar muitas vezes mais do que foi o asfalto. E por que a gente fala isso? É porque nesse trecho, principalmente entre Cuiabá, Rondonópolis e também entre Cuiabá, até Posto Gil, é o trecho que mais acontece acidentes frontais do Brasil, segundo a Polícia Rodoviária, porque são tremiões, e quando um carro pequeno tenta ultrapassar, a possibilidade e o risco de um acidente é muito grande. E agora ainda saiu um caminhão que foi aprovado, né, me parece que com 16 eixos, imagina como vai ser mais difícil transportar, ou seja, ultrapassar um veículo pequeno em pistas não duplicadas. Recentemente, o DENIT anunciou a entrada da construtora Metropolitana do Rio de Janeiro em substituição à construtora Mendes Júnior, no consórcio responsável pela duplicação da BR-364-163 no trecho entre Rondonópolis e Jaciara, com cerca de 60 quilômetros de extensão. Até o momento, apenas 18 quilômetros de duplicação foram concluídos nesse trecho, em mais de 3 anos de obra. Ou seja, é muita demora. E a produção no Mato Grosso ela só está aumentando. Inicialmente, o consórcio vencedor... Antes, a intenção era lançar a licitação entre janeiro e fevereiro deste ano, o que não foi possível. Vale explicar que esse é um dos serviços remanescentes do projeto de travessia urbana da 364, que teve o convênio encerrado em 2014, sem que tivesse sido concluído. Então, esse trecho, com essa situação agora, senhor presidente, volta, então, todos os trechos de Rondonópolis até Cuiabá, de Cuiabá a Posto Gil e também a manutenção. Hoje mesmo nós teremos uma audiência ainda, hoje pela manhã, com o ministro Maurício Quintela. Pela manhã não, agora às 18 horas, teremos uma audiência com o ministro Maurício Quintela, onde vamos abordar esta questão dessas obras da manutenção e principalmente o orçamento necessário para que essas obras não parem. Porque agora que é a hora de trabalhar no Mato Grosso, principalmente que cessam as chuvas, então o ritmo, a velocidade do trabalho, ele é muito maior. Então, agora é momento que temos que ter o recurso. Por isso que, com falta de planejamento, às vezes ficam essas obras aí se alongando e quem perde é a população, quem perde é o Brasil. Eu quero destacar também aqui, senhor presidente, ainda uma outra obra que a semana passada nós tivemos um problema lá na BR-158, o rompimento de uma ponte de madeira, exatamente numa reserva indígena que foi criada posteriormente, reserva Maracede, e nesta reserva os índios não querem mais que a BR passe lá. Essa é uma decisão da FUNAI, dos índios, então o DENIT está construindo uma alternativa. Estamos na fase final para construir uma outra estrada alternativa saindo da reserva indígena. Mas, enquanto não acontece, todo o trânsito passa por lá. E esta ponte, infelizmente, acabou sendo levado, dado o volume de água, o rio transbordou e acabou levando a ponte. E ali ficou totalmente paralisado o trânsito. Então, com rapidez, o DENIT chegou lá, reconstruiu a ponte de madeira e já convocou o Exército Brasileiro, que levou para lá uma ponte de aço, e essa ponte já está sendo montada lá, então, sobre o Rio Preto, é lá aproximadamente no quilômetro 240 da BR-158. Inclusive, nessa audiência com o ministro, também já queremos trabalhar para que
essa ponte não volte mais para Aquidauana, fique lá no nono BEC, que é o Departamento de Engenharia do Exército Brasileiro, já que a BR-163, toda ela foi construída pelo Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro tem também uma experiência de trabalho no nosso Estado. Então, com isso, eu quero aqui trazer a expectativa de tudo aquilo que a gente tem lutado aqui como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, os resultados estão chegando, estão vindo. Claro que as dificuldades financeiras, agora há pouco falava com Vossa Excelência, senador Eumano, que amanhã quer uma audiência lá no DENIT, porque o seu Estado tem problemas, todos os Estados têm necessidade. E a infraestrutura, sem dúvida nenhuma, é fundamental para promover o desenvolvimento do país. Por isso é que aqui lutamos tanto, tenho insistido nisso tanto, e quando eu falo em infraestrutura, é estrada, é rodovia, é hidrovia, é ferrovia e também armazenamento. Porque nós temos um problema sério, principalmente no Mato Grosso, colhe-se agora o milho e não tem armazém suficiente para colocar, e aí fica guardado a céu aberto. Então, o prejuízo acaba sendo muito grande dos produtores. Os produtores trabalham, derramam ali o seu suor, jogam, às vezes, até a sua vida naquilo ali, e, de repente, vê o seu produto perdido, não pode. Não vamos nem falar aqui hoje da carne fraca, porque nós já tivemos uma audiência semana passada, mas o importante é que tudo isso, quem mais sofre é o produtor. Se não tem boa estrada, o produtor está sofrendo, se acontece qualquer problema, sempre lá na ponta que o resultado acaba sendo mais atingido. Então, por isso eu quero aqui agradecer, senhor presidente, o senador Cidinho. Ele também tem lutado muito aqui na tribuna, aqui parceiro no nosso partido, no sentido de a gente conseguir melhorar a infraestrutura de Mato Grosso. E eu falo melhorar a infraestrutura porque o nosso Estado é um Estado solução para o Brasil e para o mundo. Tudo o que produz Mato Grosso, tudo que o Brasil produz hoje, Mato Grosso tem capacidade só no nosso Estado de produzir tudo que produz. Então, nós temos condições de dar resposta rápida ao governo federal, aqueles investimentos que lá são feitos. Hoje, inclusive, nós tivemos aqui de manhã uma sessão em homenagem a Roberto Campos, sessão que o nosso companheiro Cidinho propôs. O Roberto Campos nasceu mato-grossense e hoje completa 100 anos da existência do Roberto Campos. Um homem muito inteligente, e foi exatamente através da oportunidade que o povo elegeu como senador em Mato Grosso, muitos recursos foram carreados para Mato Grosso, exatamente para a nossa infraestrutura, recursos esses carreados pela força política do senador Roberto Campos. E eu tive a honra de substituí-lo na Comissão de Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados e pude conviver um pouco com Roberto Campos, um homem extremamente competente, um homem lúcido, um homem que falava sério, mas sempre com aquela capacidade de leveza, né? E mostrar que o único caminho para a gente gerar o emprego é buscar o desenvolvimento. Era isso que ele dizia. Então, não adianta, nós temos que, quando a família está empregada, tudo se resolve, a saúde resolve, melhora a educação, melhora tudo. Então, por isso, nós precisamos de investimento nesse país. E continua até hoje, muito do que o Roberto Campos falou, com certeza parece que falou lá 40, 50 anos atrás, parece que falando hoje ainda é extremamente moderno. Muito obrigado.